Qual é o maior erro que tu pode estar fazendo com o teu portfólio? O maior erro que tu pode estar fazendo com o teu portfólio é colocar tudo o que tu já fez, né? Tu pode achar que o teu portfólio é o teu histórico escolar, o teu histórico profissional. Esse é o maior erro que tu pode estar fazendo. O portfólio não é histórico. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura. O fato é o seguinte: aquele que vende projeto briga por preço. Aquele que vende assinatura escolhe o cliente com quem quer trabalhar. Hoje vamos tratar sobre o portfólio que você precisa para entrar no alto padrão, para entrar na arquitetura do alto padrão. E com certeza o portfólio ele é uma peça super importante para a gente poder entrar quente no alto padrão, né? E o alto padrão ele tem características únicas, e o portfólio é uma peça super importante. Agora há pouco até estava vendo uma reportagem que saiu na BBC Brasil falando de como o mercado de alto padrão está super, hiper, mega aquecido no Brasil. Então, o mercado de alto padrão, digamos, os 2%, apenas 2%, né? Os 2% mais ricos do Brasil, a população 2% mais rica do Brasil é responsável por 20% do consumo. Então, a loja da Porsche bateu recorde de vendas, né, nos últimos... no ano passado, em 2021, foi o recorde de vendas da Porsche. Tem fila de espera, chega a ter fila de espera de 20 meses para quem quiser comprar um helicóptero. Então, pelo menos determinados modelos, né? Então, significa que o mercado está super aquecido. E o mercado imobiliário não deixa de ser diferente, né? O mercado imobiliário cresceu 81% de um ano para cá. O mercado imobiliário de alto padrão cresceu 81%. Agora, como outros nichos, daí talvez não tenha sido tão significativo, né? Então, o mercado de alto padrão, ele tem essas características, são clientes altamente exigentes em questão de qualidade, mas são super simples e fáceis de tratar. O que eles querem? Eles querem uma arquitetura empolgante, eles querem uma arquitetura única, eles querem uma arquitetura exclusiva, eles querem um profissional que tenha uma assinatura. Eles querem um profissional que tenha uma arquitetura única, que consiga traduzir esse projeto de maneira exclusiva. E o que eles não querem? Eles não querem o oposto. Eles não querem um profissional que faça mais do mesmo, que use as mesmas soluções que está todo mundo usando por aí, que simplesmente receba uma arquitetura que podia ser, né, qualquer outra, de qualquer outro lugar. É justamente isso o que eles não querem. E o portfólio ele é uma das peças super importantes no momento de tu contatar, no momento de tu te deparar com no momento de tu te deparar com um cliente de alto padrão. O cliente de alto padrão, inicialmente ele vai observar o teu portfólio no teu Instagram, é o primeiro momento, né? As pessoas hoje elas conhecem alguém ou elas avaliam alguém através do seu Instagram no seu primeiro momento. Não é no teu cartão de visitas, não é no teu site. A gente não tem o costume de entrar no site das pessoas, a gente tem o costume, sim, de entrar no Instagram. Se vocês querem conhecer um pouco mais sobre mim, a primeira coisa que vocês vão fazer é olhar o meu perfil no Instagram. Se vocês querem conhecer o meu escritório, vocês vão olhar o perfil do meu escritório no Instagram. Se eu quiser conhecer alguém de vocês aqui, eu vou olhar o perfil do Instagram de vocês e aí sim eu vou ter uma ideia, né? Eu vou fazer um conceito de vocês, um conceito antes de conhecer vocês, eu vou formar esse conceito. E esse conceito, antes de conhecer, a gente chama de pré-conceito. É um pré-conceito que a gente faz das pessoas só olhando o perfil do Instagram.
Então, a maneira com que tu organiza o teu Instagram, ele é o teu primeiro portfólio, né? O Instagram é o teu primeiro portfólio. O teu site, dá para dizer que é o teu segundo portfólio. E por fim, se tu vai ter um portfólio que é aquele propriamente dito, né? Que é aquele PDF ou então aquele portfólio impresso, aquele seria o terceiro nível de portfólio, que aquele realmente a gente pensa que é o nosso portfólio, mas na verdade aquele é o menos relevante, né? E então de nada adianta tu ter aquele belíssimo portfólio muito bem encadenado, num excelente papel, num formato incrível e capa dura algumas vezes, né? Impresso num papel super bacana, às vezes um papel até um pouco mais rústico algumas vezes, ou com brilho para quem gosta. Não adianta nada a gente ter esse super portfólio impecável se o teu Instagram não tá condizente, né? O teu Instagram, ele fala mais alto. O Instagram é como se fosse mais a verdade das pessoas, né? É assim que as pessoas estão entendendo. Não diria a verdade, né? Verdade não, claro que não, mas é a coisa mais próxima disso que o teu cliente vai ter para conseguir te julgar. Então, ele vai te julgar primeiramente pelo teu Instagram. E o que ele está querendo ver do teu Instagram? O que ele está querendo ver do teu portfólio? O que ele está querendo ver do teu site? Qual que é o problema do site? A maioria dos sites hoje, eles não funcionam adequadamente. Eles são complicados, né? As pessoas entram, elas tentam clicar em 2, 3 botões, elas se irritam quando ela queria saber alguma informação e não achou. E daí ela clicou 2, 3 botões, ela desiste. Ela desiste e fica só com o que viu no teu Instagram. E pior, né? Um site, algumas vezes as pessoas, os arquitetos têm aquela incrível ideia de botar uma foto de capa que, sei lá por que motivo o cara escolheu aquela foto de capa, que às vezes nem é a melhor foto que traduz o teu trabalho, mas muitas vezes, eu diria que 90% das vezes é a única foto, a única imagem que aquela pessoa que entrou no teu site, né, aquele possível cliente, viu do teu trabalho. Então ficou só aquela imagem de capa. E ele está te julgando só por aquela imagem. E algumas vezes o arquiteto ele coloca o que nessa imagem? O que ele vai colocar? O arquiteto é super orgulhoso da foto da obra pronta. Só que às vezes a foto da obra pronta nem sempre é a tua melhor obra, nem sempre é o teu melhor projeto. Às vezes aquela obra já é um projeto bem antigo, faz parte de um cliente que nem foi o teu melhor cliente, mas ele só porque ele foi a última obra que recentemente, né, tu conseguiu as fotos e todo orgulhoso querendo mostrar essas fotos. Então é 1000 vezes melhor tu mostrar renders que estão realmente alinhados com o teu novo posicionamento do que tu mostrar uma foto que está desalinhado com o teu posicionamento, que está te levando para um outro caminho. E é isso que tu precisa ter consciência. Precisa realmente ter consciência. Referente a portfólio, qual é o erro que tu pode, eu diria, qual é o maior erro que tu pode estar fazendo com o teu portfólio? O maior erro que tu pode estar fazendo com o teu portfólio é colocar tudo o que tu já fez, né? Tu pode achar que o teu portfólio é o teu histórico escolar, o teu histórico profissional. Esse é o maior erro que tu pode estar fazendo. Portfólio não é histórico. Portfólio está muito longe de ser histórico. Portfólio, ele é uma seleção estratégica dos teus melhores projetos, que estão alinhados, é uma peça que está alinhado com o teu posicionamento, é uma peça do teu posicionamento. Isso é um portfólio. Então, tu colocar todos os projetos que tu fez desde que tu te formou, ou então aqueles caras mais jovens que colocam, inclusive, aquele super centro cultural bem bacana que fez durante a faculdade, e aquelas imagens, aquele projeto super grandão, né? Achando que o arquiteto acha que está abalando com esse tipo de portfólio, com
esse tipo de apresentação, mas não, tá afastando, né? Então aquele centro cultural que não diz nada, aquele monte de concreto minimalista, cheio de brise, que os professores amam, aquela praça seca, com aquele cafezinho olhando para a praça, né? Os professores adoram aquele espaço de café, que tem que ter um café bacana no projeto. E então é isso, né? Isso é uma coisa que é irreal e até pode ser real, se for. Mas quem é o tipo? Se tu vai querer entrar nesse nicho, tem que mapear. Quem é o tipo de cliente que contrata centro cultural? Geralmente é o órgão público. Geralmente, né? E como é que o órgão público contrata? Por lei, tem uma lei federal que teoricamente, né? Não sou o maior conhecedor de leis, mas até onde eu sei, é por licitação. E licitação se faz ou por concurso ou por tomada de preço. Existe licitação de concurso e licitação de tomada de preço. Ou seja, não é por portfólio. Então, se tu quer trabalhar com centros culturais, quer trabalhar com prefeituras, com governo, tu tá no canal errado. Então, né, não vou poder te ajudar, não. Eu sou o cara que menos posso te ajudar nesse sentido. Sou o cara que entendo muito pouco de licitação. As que eu ganhei, as que eu já fiz, mais eu sofri do que tive prazer em trabalhar, né? Bem pelo contrário, foi os projetos que menos me empolguei em trabalhar, foi os projetos que já trabalhei para órgão público. E já ao contrário, né? Iniciativa privada foi onde eu me encontrei. Então, quando eu atendo um cliente na iniciativa privada, eu gosto. Quando eu vou conversar com clientes, quando eu vou entender dos dilemas, dos desafios que o cliente está querendo solucionar no projeto, isso é o que me empolga, é isso que me motiva a querer trabalhar. E porque o cliente, eu estou direto nele, né? Principalmente no residencial, em casas, né? Eu estou falando, o cliente com o qual eu estou atendendo, ele inclusive vai morar, ele que vai usar o quarto, ele que vai cozinhar, ele que vai usar a cozinha, ele que vai usar aquela academia ou aquele pátio que ele está fazendo. E então a gente está num nível muito direto, né? Ele contratou o arquiteto, ele vai pagar a obra e ele ainda vai usar essa edificação depois de pronto. Então, tu tem uma grande, isso é uma grande bênção, né? A gente ter essa condição, porque quando o cara trabalha no mercado imobiliário, tu tá falando com um investidor, quem te contratou foi um investidor e tu não sabe quem é que vai usar aquele imóvel, né? Então, tu desenha um pouco no escuro e generaliza, né? Tu faz uma média. Tu acha que a população, em geral, tem tantos filhos, tu acha que a população, em geral, né, os filhos vai ter certa idade, tu acha que quem comprar também vai ter certa idade, tu acha que eles vão gostar de tal coisa, de uma janela de tal jeito, tu acha que eles vão gostar da fachada de um jeito. Então, tudo uma suposição. Agora, quando tu está trabalhando com um residencial, em que o teu cliente também é o usuário final da obra, tu consegue alcançar um nível mais sublime da arquitetura, que é um planejamento para o cara que realmente vai usar. Eu acho isso incrível. E em termos de projeto, em termos de portfólio, qual é a grande função do portfólio? Se o portfólio não é demonstrar o teu histórico, se portfólio não é histórico, se portfólio é uma seleção de projetos, que tipo de projetos devem ser selecionados? São projetos que estão alinhados com o teu posicionamento. E o que é o teu posicionamento? O teu posicionamento é uma janela, né? Isso quem me falou até foi um cliente. Um cliente disse: Leonardo, eu assisto tuas lives. E eu, que bacana. E o que tu achou delas, né? Perguntei. E ele disse: bem bacana, né? Tu fala muito, né? Que a gente faz uma janela, tu tem que escolher uma janela, escolher um recorte da tua vida e tu ser fiel a ele, tu intensificar apenas aquele recorte. Eu nunca falei exatamente com essas palavras, mas ele traduziu muito bem, né? Exatamente isso é o posicionamento. Posicionamento é uma escolha. Eu já fiz muita coisa na minha vida, já trabalhei com corporativo, já trabalhei com urbanismo, já trabalhei com clínicas, já trabalhei com varejo, já trabalhei com muita coisa. Mas o meu posicionamento é o residencial.
É uma janela que eu escolhi. A janela de tudo que eu já fiz é o residencial. E essa é uma escolha. E daí o meu portfólio, como tem que ser o meu portfólio? O meu portfólio tem que ser ele tem que ser um reflexo dessa minha escolha. Ele tem que ser um reflexo ele tem que ser um reflexo dessa minha escolha, que no caso é o residencial de alto padrão, contemporâneo. E qual é o sentimento que esses projetos têm que passar? No meu caso, como ele é o cliente final, que é o cara que vai morar na obra, ele tem que inspirar. O meu portfólio ele tem que inspirar o cliente. Agora, se tu trabalha com investidores, o teu não é apenas inspirar. Tu também tem que mostrar questão de eficiência. Eficiência para investidores é entrega no prazo, não extrapolar custos, não extrapolar budget, orçamento, um alto valor de mercado, alto valor de venda e revenda. Então, quanto mais alto tu conseguir demonstrar que os empreendimentos que tu trabalha, isso para investidores no caso, né? Se tu conseguir demonstrar que o valor global de vendas, né, o famoso VGV, o faturamento total, o valor de vendas do teu empreendimento foi mais alto do que a média de mercado e o custo da obra foi relativamente baixo, então tu teve uma grande receita no topo da tabela, no meio da tabela o teu custo foi baixo e na última linha da planilha, né, da tua demonstração de resultado, ali está o lucro líquido. Então, tu conseguiu ter um grande lucro líquido. Isso com um grande valor de venda, baixo custo, aumenta a margem de lucro. Se tu consegue demonstrar isso no teu material, que os teus projetos são sucessos de vendas, se tu consegue demonstrar que tu tem um olhar muito atento ao custo, se tu consegue demonstrar que tu tem um olhar muito atento ao que o mercado deseja e tu consegue sanar essa vontade, né? Ou consegue, inclusive, plantar novos desejos, né? O que a Apple faz muito, né? A Apple inventa produtos que não existem no mercado e cria desejo. Ela está à frente. Ou então, se tu não está tão à frente como a Apple, tu pode só atender o desejo do mercado. Algumas vezes isso pode bastar, dependendo do mercado, né? Então, esse é o discurso que tem que ter com investidores. E o teu portfólio tem que traduzir isso. No meu caso, eu não trabalho tanto com investidores. De vez em quando. O meu grande público é o cliente final. E daí, o que eu tenho que demonstrar? A questão do custo. Se for um pouco mais caro, não tem problema. O meu cliente tolera. Meu cliente não é essa prioridade para ele, um baixo custo. O que ele quer, então? Ele quer uma arquitetura exuberante. Ele quer uma arquitetura de cinema. Ele quer uma arquitetura capa de revista. Ele quer uma experiência. Ele quer algo extremamente exclusivo. Tem uma expressão em inglês que eu gosto bastante, que é bespoke. Bespoke é sob medida, é um alfaiate, né? O alfaiate faz a roupa pro cara sob medida. Sob medida, o que significa? Ele quer uma mesa do salão de festa, salão gourmet, com o número de convidados que ele realmente sempre sonhou. Então, se ele quer 12 convidados, então vai ter 12 lugares na mesa. Se ele quer ter um terraço com lareira externa junto à suíte master, a gente vai fazer exatamente isso para ele. Um terraço com lareira junto à suíte master. Como já aconteceu com um cliente uma vez, pediu uma piscina coberta ao lado da suíte master. A gente então fez uma piscina dentro da casa, no segundo andar, coberta, fechada, né? Totalmente fechada, próxima à suíte master. E então, o que o cliente quiser, a gente vai estar fazendo aquilo sob medida. E só que mais do que isso, o cliente não quer só um programa de necessidades. O cliente quer principalmente algo
que é emocional, que é subjetivo. E para quem trabalha com alto padrão, tu tem que entender essas questões subjetivas. Isso é um tema muito pouco tratado na faculdade. A gente não foi treinado para isso. E quando tu trabalha para cliente de classe média, digamos assim, tu também não é tratado sobre isso, né? É muito mais a questão de escolher o porcelanato e escolher a cortina, faz a reforma ali, né? Coloca as tomadinhas, escolhe as luminárias e fechou o projeto, né? E no alto padrão, o subjetivo tem muita coisa que não serve para nada, não tem qualquer função, mas isso é a coisa que mais chama a atenção do projeto. É o que fez o cliente mais gostar de todo o projeto. Por exemplo, às vezes é um pé direito diferente, às vezes é todo um espaço que tem uma vista incrível para uma paisagem exuberante, uma paisagem super bacana. Às vezes é uma piscina que tu criou, uma piscina totalmente diferente. Às vezes é um espaço de fireplace, né? Aquela lareira externa, aquele fire pit. Às vezes é uma série de pergolados que tu criou no teu projeto, que associados com materiais um pouco mais rústicos. Às vezes é questão de materiais, né? Um material totalmente pouco usado, um material muito pouco usado. Tu vai passear num condomínio qualquer aí, tu vê que às vezes existem materiais que são o que mais se usa, são determinados materiais, e daí tu vai fazer uma casa ou uma outra obra que são materiais que não é o uso de todo mundo, né? Então tu começa a ter essa exclusividade, a ter esse bespoke, né? Essa coisa sob medida, essa questão única. Então, até estava vendo, né? Casualmente, fui entrar no Instagram e um dos perfis ali que eu acabei seguindo falou ali: Neymar comprou um NFT, né? Então, não importa muito o que é o Neymar, mas importa o que é o NFT. NFT é um token não fundível, que na verdade ele diz que tu compra uma coisa que é única, né? Ao contrário de um JPEG que tu copia, tu faz muitas cópias, um NFT ele é único. E o Neymar pagou 6 milhões. Tem gente que paga bem mais que isso. Então, NFTs tem de vários valores, mas o conceito de NFT é algo único. Algo único. Então, quando tu começa a entender os valores, começa a entender como é que funciona os valores sociais, né? A sociedade valoriza algo que é único. Quem tem muita grana tem condição de pagar por essa coisa única. Por exemplo, um belo NFT. Então, quando tu faz uma arquitetura de alto padrão, para ela ser realmente de alto padrão, ela tem que ser única. E para ser única, ela não pode ser parecida com as do vizinho, com a arquitetura do vizinho. Esse é um conceito básico, um conceito fundamental que a gente consegue replicar facilmente em outras categorias. Daí alguém pode interferir e comentar: Leonardo, mas a Ferrari é alto padrão e ela não é única, porque a Ferrari produziu mais de uma cópia. Mas no contexto onde o cara anda, então na tua cidade, se alguém andar de Ferrari na tua cidade, ele de certa forma ele é um dos únicos, um dos poucos. Mas o que os sheiks árabes, os sheiks são os caras que têm muita grana, tá? É os ricos dos ricos. Então, o que um sheik faz? Ele pede uma Ferrari, ele liga lá para a empresa, né? Entra em contato com a empresa e pede uma Ferrari diferente, uma Ferrari cor ervilha. Porque todo mundo tem uma Ferrari vermelha, todo mundo, no mundo dos árabes, em Dubai, todo mundo tem uma Ferrari vermelha. Mas então ele quer uma Ferrari que é verde ervilha com o interior, sei lá, né, com um couro clarinho, alguma coisa assim. Agora sim, agora ele tem uma Ferrari única. Então, isso é super importante. Então, realmente, se tu tem um portfólio que está muito parecido
com o portfólio de outros arquitetos, o teu portfólio não é tão único. E do ponto de vista do cliente, no mundo do cliente, o teu trabalho não é tão alto padrão assim. Porque não é tão único. E, ok, Leonardo, entendi essa parte. Não posso ser parecido com os outros. Então eu vou fazer algo bem malucão aqui. Agora, se eu fizer malucão, uma coisa bem maluca, eu vou ser um alto padrão? Não é apenas ser diferente. É uma questão de tu conseguir chegar, tu conseguir atingir, é a palavra certa, tu conseguir atingir um determinado sonho e uma aspiração, muitas vezes íntima, do teu potencial cliente. Então, esse é o grande objetivo. O teu portfólio precisa atingir uma aspiração, muitas vezes íntima, do teu potencial cliente. Essa frase vale a pena anotar. Eu vou anotar ela. Olha só, o portfólio precisa atingir uma aspiração, ou seja, um sonho, um desejo intenso, muitas vezes íntimo, do teu potencial cliente. Na prática o que a gente tem que começar a interpretar essa frase. O que é esse sonho íntimo, essa aspiração? Muitas vezes é a experiência do que o cara viu num filme, muitas vezes são imagens, são memórias da infância. Eu tenho um cliente que ele quer muito que o filho dele cresça num pátio. Ele quer um pátio, ele quer árvore. Tem que ter árvore, tem que ter grama. O guri tem que pisar na grama. Ele cresceu numa casa e ele subia em árvore, ele brincava no pátio. E ele está vendo que o filho dele está crescendo no ambiente de apartamento. Ou então, tem muita gente que foi criado com cachorros, com animais, e não consegue, e acha que vai faltar muito na criação dos filhos, por exemplo, se os filhos não tiverem uma infância com animais, com cachorros. E tem gente que foi criado, né, no sul aqui, às vezes o pessoal comia, sei lá, pinhão, né? Pinhão é uma semente aí que tem da araucária, tá? Uma árvore típica daqui, que no inverno o pessoal come pinhão, às vezes come pinhão direto do fogo, tal, coloca no fogo e come de várias maneiras. Eu tenho uma origem italiana, então na minha avó sempre era muito comum a família se reunir, né, principalmente na casa da minha avó, ao redor do fogão a lenha. E a minha avó cozinhava no fogão a lenha, enquanto aquecia a casa, ela cozinhava ali. Eu não sei se em Minas também tem uma tradição meio parecida com isso, mas na Serra Gaúcha isso é muito forte. E então, quando tu começa a traduzir isso e tu dá uma roupagem, essa é uma inspiração muitas vezes íntima, tá até a nível inconsciente do teu cliente, mas tu consegue traduzir isso num espaço gourmet. E o espaço gourmet tem, de certa forma, um fogo. O fogo não é um foguinho a gás, não é um foguinho, aquela lareira ecológica. É simplesmente um fogo mesmo, né? Fogo de verdade, com lenha, uma coisa assim, nó de pinho, como se faz muito aqui no sul. E isso sim é bacana, né? Então, no sul é muito comum também o pessoal churrasco, então tem o fogo do churrasco. No Nordeste, com certeza, tem um amigo meu que nasceu na Bahia, então ele tem memórias de vatapá, de acarajé, memória muito forte das tapiocas, sempre a memória da mãe dele fazendo tapioca. Então, talvez o pessoal, dependendo da região do país, ou pode ter alguma memória muito afetiva em relação com a rede.
com, sei lá, com um ventilador, até daqui a pouco tem até ventiladores, pode ser bem bacana. Só que tu vai trazer tudo isso dentro da tua linguagem. Talvez algum de vocês conheça um empreendimento que é chamado Azulik Tulum. Azulik Tulum é um empreendimento hoteleiro no México. É bem famoso, hoje em dia muita gente está falando sobre ele. E então, ele parece uma coisa de filme, realmente, né? Super, super único. E ele é altíssimo padrão, super rústico. O chão é de areia mesmo, as pessoas caminham na areia, todo feito em bambuzinho, assim, todo torto. Depois vocês digitam no Google Azulik Tulum. E ali brinca com muitas coisas com temática de praia, no mundo muito de fantasia. Então tu vai fazer uma releitura dos desejos do cliente. Por exemplo, no meu caso, o cliente foi criado numa casa típica dos anos 80, dos anos 70, 80. Ele foi criado numa casa típica com um pátio. Agora, qual que é a casa e o projeto que eu vou estar fazendo? Não é uma réplica do modelo que ele foi criado, mas sim eu vou estar fazendo dentro da minha linguagem, que é uma linguagem contemporânea, e vai ter um jardim também com espécies, digamos, mais contemporâneas, uma espécie que o paisagismo vai estar traduzindo uma linguagem mais atual, segundo o estilo que o escritório propõe. Vai ter um luminotécnico também bem bacana. Daí hoje em dia a gente vai estar usando também artifícios de automação, e quem sabe, né, vai chegar algum momento que a gente vai ter inteligência artificial na casa, né? Algumas vezes já pode, talvez isso vai começar a acontecer mais cedo ou mais tarde. E então a gente vai fazer uma releitura de tudo isso, né? Então, o nosso portfólio, ele deve atingir uma aspiração, um sonho do nosso desejo, que muitas vezes é íntimo, né, do nosso potencial cliente. Ele precisa atingir isso, ele precisa inspirar. Então, às vezes, a pessoa... Eu lembro que eu, quando era criança, assistia na sessão da tarde um filme que era Lagoa Azul, né? Então, Lagoa Azul ou Ilha Azul, esqueci, acho que era Lagoa Azul. E daí as criancinhas estavam perdidas na ilha e tal. Então, era quase um náufrago, né? O filme do náufrago, do carinha lá, só que era uma versão mais infantil. Então eu tava naquele paraíso, né, da ilha deserta, tudo muito, o mar super bonito, natureza. Então, às vezes a pessoa quer fazer uma casa de praia e tá na memória um filme antigo, um filme de praia bacana, tipo Lagoa Azul, e quer um paisagismo, quer uma arquitetura, alguma coisa que remeta àquele clima. Só que eu tô falando tudo a nível inconsciente. Leonardo, eu não consigo entender isso. Sim, porque isso não é consciente, isso é inconsciente.